Boa noite. Queria agradecer imensamente o convite. Eu me sinto honrada de estar aqui com vocês. Eu disse que é sempre valiosa a oportunidade de estar conversando com professores ou pais dessa comunidade, porque é uma comunidade que valoriza muito o debate, a coerência, o pensar sobre as questões. E eu nunca vi pessoas que estudam tanto. Então, eu contei algumas experiências que eu tive e é algo que chama muita atenção pela cultura que a gente vê, pela cultura que nós temos no Brasil, e isso destoa de uma maneira positiva, né? E eu fiquei encantada com a sinagoga. Foi quando eu passei ali, a Sofia ainda falava assim: a gente vai numa casa, mãe? Né? É uma casa, é um apartamento. E quando eu entrei, eu fiquei de queixo caído, assim. Nossa, parabéns. Ele ainda falou que não contou para não me impressionar, tá vendo? Olha lá, e realmente eu ficaria impressionada. Ainda falei, nossa, mas ela veio de shorts, veio, né? Mas da próxima vez a gente venha contenta, certo? Bom, obrigada pela presença de vocês. Como estava sendo dito, em outros momentos foram abordados temas diferentes, mas hoje, particularmente, é um tema que me é muito caro, porque fez muita diferença na minha vida, certo? Eu coordeno um grupo de pesquisa na Unicamp e na Unesp. E esse grupo de pesquisa, ele busca estudar como a educação, como a escola, ela pode favorecer a formação de pessoas mais autônomas. E nesse processo se estuda a resolução de conflito, qualidade de clima escolar, formação de personalidades mais éticas, mas a gente também estuda procedimentos, ferramentas que nos ajudam a colocar em ação aqueles valores que a gente defende. E esse estudo de hoje, ele vem justamente como habilidades, como procedimentos, para que nós nos tornemos mais competentes, porque às vezes a gente até, por exemplo, a gente valoriza o diálogo, mas às vezes eu vou me comunicar com o outro e o outro entende de uma maneira completamente distorcida a intenção que eu tinha ao comunicar. Então, os estudos na área de procedimentos, eles vêm nos ajudar a colocar em ação muito daqueles valores que a gente defende. E particularmente esse fez muita diferença na minha vida, quando eu aprendi. Nós vamos falar sobre a linguagem. A linguagem, como eu estava falando com vocês já tiveram, às vezes, uma boa intenção, vai conversar com o filho, vai conversar com um colega, companheiro, companheira, e quando você fala, o outro se sente atacado, se sente agredido, e você não teve a menor intenção de fazer isso. E justamente é um tipo de, quando a gente fala de comunicação, poucas escolas, poucas famílias ensinam habilidades de comunicação nesse sentido. E é isso que a gente vai estar abordando. Ou seja, como eu posso usar a linguagem para ser coerente com a minha intenção. Então não é forma de manipular. Linguagem não serve para manipular. Que estratégia eu utilizo se a minha intenção é fazer com que ele se sinta compreendido? Que estratégia eu utilizo quando eu estou com muita raiva e quero mostrar para o outro que ele foi longe demais? Então a linguagem vem nesse sentido. Bom, eu vou começar com uma situação hipotética. Eu queria só que a gente fizesse de conta e em cima disso eu vou estar trabalhando esses procedimentos que eu levantei. Vamos fazer de conta que todo mundo aqui é mulher, tá legal? Que todo mundo aqui é casado há uns 10 anos. Que vocês amam seus maridos e o marido ama vocês. Isso vai fazer diferença. Que vocês têm 3 filhos. Um bebê de 8, 9 meses, um de 2 anos e outro de 4 anos, tá? Vocês trabalharam, sei lá, numa escola, são professoras, trabalharam numa escola e chegam em casa umas 5 horas, mas tem um curso à noite. E vocês chegam correndo, tem uma pessoa que te ajuda, vocês dispensam a pessoa que te ajuda, põe os mais de 2, de 4 anos para tomar banho, liga a comida para esquentar, para dar janta para as crianças, aí pega o bebê no colo, toca o celular e sua mãe fala assim: eu preciso do cartão do médico que ficou no seu carro, porque eu tenho que marcar a consulta antes das 6. Só que você não consegue achar a chave do carro, e sua mãe fala: vai porque eu preciso, o médico vai fechar às 6 agora. E aí seu bebê começa a chorar. Aí os dois se pegam no banheiro, tá certo? E começa: ai, olha o que ele tá fazendo. E
bebê chorando, tua mãe te pressionando, e de repente você começa a sentir cheiro de arroz queimado, tá? Bom, chegou o maridão. O maridão chega, salva lá os moleques no banheiro, desliga o arroz, pega o bebê e tal. Aí depois, assim, que a coisa está organizada, ele vira para você e fala assim: amor, depois de 10 anos de casado, você ainda não aprendeu a esquentar um arroz sem queimar, né? Como é que vocês se sentiriam? Como vocês se sentiriam numa situação dessa? Matar o marido. Para matar o marido, você sentiu o quê? Raiva? Vai comer o arroz queimado. Vejam, como é que vocês viriam para o curso nesse dia? Vocês iriam bem? Viria chateada? Tá. Se ao invés disso, o marido aconteceu tudo isso, mas o marido vai falar assim: amor, quando você voltar à noite, eu vou te ensinar como é que você esquenta um arroz sem queimar. Você tem que pôr em banho-maria, tá? Como vocês se sentiriam se o cara falasse isso na hora que vocês aquele caos? Faz você, ou seja, incompetente, né? Então, se é tão bom, faz você. Tá. Vocês viriam bem para o curso? Se ao invés disso, ele falasse assim: você teve uma hora de final de tarde muito conturbado. Primeiro as crianças se pegaram, o bebê chorando, sumiu a chave do carro, você não conseguia encontrar, tua mãe pressionando para encontrar o cartão do médico, e ainda por cima o arroz queima. Como vocês se sentem? Parceria. Mais entendidos, é isso? Vocês viriam melhor no curso? Nem viria, né? Ia ficar lá com o maridão, né? Vejam, todo o problema permaneceu. O arroz queimou, os meninos brigaram. A única coisa que fez diferença para pior ou para melhor foi a maneira como o marido se comunicou. A linguagem, ela não é inócua. As pessoas muitas vezes acham que basta, eu amo, a gente ama, então eu posso falar de qualquer jeito. Você sabe que tanto que eu falei, o marido ama a mulher ama o marido. Então eu posso falar de qualquer jeito. Não, não pode. Nós temos um estudo em que a gente tem visto, uma das coisas que a gente estuda é as estratégias de conflito e tal. E tem um dado que é interessante, que quem tem vários filhos, por exemplo, entende claramente como eles se provocam uns aos outros. Vocês devem provocar é fator de desenvolvimento, tá? Então, assim, é normal, é para morrer, mas é normal, tá? E uma coisa que é interessante é que eles são menos tolerantes, mais impulsivos com aqueles que eu não posso perder, sabe assim, uma relação com o irmão. Irmão, eu posso zonear o irmão, eu posso torturar brincando, né? Eu posso provocar, ele vai continuar sendo irmão, vocês estão entendendo? Com um amigo, eles se regulam muito mais, os adolescentes, porque amigo é uma relação que não é estável, eu posso perder. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes a relação marido-mulher ela é estável, é uma relação que eu tenho há anos, então eu não me regulo e falo de qualquer jeito, só que isso provoca estragos no sentimento dos outros. Então, o que tem? Eu vou pegar esse exemplo, vamos pensar. Será que de alguma maneira nós utilizamos esse tipo de linguagem na relação com as nossas crianças? Por exemplo, a primeira ele fala, depois de 10 anos você não aprendeu a esquentar um arroz? Às vezes eu me pego com a minha filha e falo, mas com 12 anos você ainda não sabe fazer isso? Mas eu, quando eu tinha a tua idade, ninguém aqui ficou com vontade de fazer um arrozinho melhor para o marido. Ninguém. O mínimo que teve, eu vou bater, eu vou jogar panela, sabe uma coisa assim? Então vejam, a linguagem, ela tem que fazer com que o outro tenha uma disposição para ser melhor. A maneira como a gente fala, quando você fala isso com seu filho, pode ser que ele não fale nada, mas o sentimento é de raiva, o mesmo sentimento que vocês tiveram. A mesma coisa no segundo exemplo, quando fala, vem cá que eu vou te ensinar como é que faz. Você passa a mensagem de incompetência. Quantas vezes a gente não faz isso? Ele fala, eu sei fazer, deixa eu fazer do meu jeito, tá? Agora, o terceiro tipo de linguagem é o que a gente chama de linguagem descritiva.
Observa que ele não fez nenhum julgamento de valor. Ele não falou, coitadinha de você, como você é esforça. Não, ele descreveu. Aconteceu isso, isso, isso. Nossa, a tua hora do final de tarde foi muito tumultuada, tá? Observe que a linguagem descritiva, ela passa a ideia para o outro de que você viu, de que você reconheceu o que aconteceu. Então, a linguagem descritiva, ela vai passar a ser a tônica, assim, de toda a fala. Hoje, o fundamento principal da linguagem descritiva. Por exemplo, faz de conta que eu estou com meu marido numa festa, eu estou de vestido branco, e eu tropeço e derrubo uma taça de vinho tinto na minha roupa. Ele pode virar para mim e falar assim, é rainha do desastre, hein? Estava demorando, né? Gente, nenhuma situação é tão ruim que não pode ficar pior, tá certo? Então, você sempre pode ferrar ainda mais. Como ele pode virar para mim e falar, o vinho derrubou no seu vestido, você quer que eu busque um pano para te ajudar a limpar? Case com esse homem, entenderam, gente? Com esse. Então, vejam que a fala dele é uma fala em que eu descrevi. O vinho caiu, eu vou buscar um pano para te ajudar. Existem dois tipos principais de fala. Uma chama valorativa, que é ligado a julgamentos. Como você é inteligente, pode ser qualquer tipo de julgamento. Depois eu aprofundo mais. Como você é ridícula, você é irresponsável, ai, como você é desastrada. Isso é linguagem valorativa, porque expressa um valor. E tem a linguagem descritiva. A linguagem descritiva, ela faz com que a pessoa, ainda mais para quem trabalha com educação, colabore muito mais. Então, quando eu digo assim, quando sair, cata o copo que você jogou, e como ele fala assim, não fui eu que deixei. Agora, quando você fala, vocês estão levantando, tem copos espalhados pelo chão, cadeiras fora do lugar, naturalmente as pessoas pegam. Quando ela respondeu brincando, joga a panela, não foi isso que você falou? Vou matar o marido, etc. Cuidado, hein, rapaz? Fica atento. Porque, veja, a linguagem descritiva é quando, por exemplo, diante de uma resposta de um filho, se você quer que seu filho fale com você, você precisa incentivá-lo. E uma maneira de incentivar a falar é usar a linguagem descritiva. Então, quando eu falei com ela, você vai matar o marido, então imagino que você não sentiu para falar isso. Você vejam que foi uma linguagem descritiva, eu não fiz nenhum julgamento sobre a resposta dela. A mesma coisa quando uma criança vem te contar, depois eu vou falar de técnicas, mas só para... a gente só precisa ter claro o seguinte, não existe sentimento bom ou ruim quando a gente está falando de ética. A ética põe restrição aos atos, não aos sentimentos. Eu posso sentir muita raiva dele, o que eu não posso é socá-lo, tá? Eu posso, por exemplo, na ética, como é que funciona o processo de autonomia? Eu quero muito o celular dela, esse é meu primeiro querer. Mas querer me ver como honesto regula esse meu querer. Eu posso achar o marido dela, que eu não conheço, tá, gente? Muito interessante, tá? Mas querer respeitar histórias dos dois, uma relação dos dois, ele regula isso. Então o problema não está no sentimento. O problema vai estar nas nossas ações. Então, a gente sempre trabalha com as crianças de reconhecer os sentimentos de raiva. Reconhecer o sentimento, por exemplo, eu encontro a Sofia, ela vem me dar um abraço e derruba meu celular e quebra a tela. Meu primeiro querer é socar, gente, é xingar. Mas quando você sabe, não foi de propósito, você considera isso para julgar aquilo que aconteceu. E quando você vira para a criança e fala assim, eu sei que você não fez de propósito, eu acabei de comprar o celular, mas tudo bem, né? Eu sei que você não fez de propósito. O respeitar o outro te regula. Então, o que nós vamos trabalhar o tempo inteiro na linguagem é isso, a identificação dos sentimentos e ajudá-los nesse processo de autorregulação necessário. Primeira coisa eu preciso me conhecer. E para me conhecer, eu preciso permitir que os sentimentos sejam aceitos. Aí sim eu me conheço e trabalho essa regulação. Mas voltando, quando nós estamos falando desse tipo de linguagem, a linguagem descritiva, ela inclusive evita julgamentos e brigas desnecessárias. Então, por exemplo, faz de conta que eu estou com a minha filha no shopping e ela vê um vestido amarelo de bolinhas roxas e verdes. E ela fala, mãe, que lindo! Aí eu falo assim, aonde é lindo? Você vai vestir um negócio desse, vai parecer um pacote de presente. Coisa ridícula. Esse tipo de linguagem é valorativa, tá?
A linguagem descritiva é quando você realmente descreve, você evita mal-estar, você evita ressentimentos. Quando você diz, eu estou vendo que você gosta de cores fortes, cores que contrastam. A mamãe gosta de tom sobre tom, você gosta de cores vivas. Você descreveu, mas você não destruiu, vocês estão entendendo? Então, a tônica é sempre linguagem descritiva. Bom, a gente nunca usa expressões que julgam personalidade e capacidade de ninguém. Então, nem elogio. A gente não diz assim, por exemplo, a pessoa ajudou a carregar, você fala, como você é forte. A gente descreve, eu estava aqui pensando como é que eu ia carregar essa mesa sozinha, você veio e me ajudou, e nós conseguimos mudar a mesa de lugar, obrigada. E você deixa a conclusão para a própria criança. Ninguém é honesto o tempo inteiro, ninguém é justo o tempo inteiro. E quando você fala do fato e não do caráter, a pessoa tira julgamento de quem eu sou. É muito comum com crianças, quando você diz como ser honesto, ele se sente mal porque ele sabe que ele não é honesto o tempo inteiro. É um processo que vai cada vez mais isso se tornando valor. Então, a gente usa sempre linguagem. Existe sempre a intenção de quem fala e a interpretação de quem recebe. Às vezes a tua intenção é dar um conselho e a interpretação do outro é completamente diferente. Vamos então pensar em estratégias mais coerentes com a nossa intenção, tá? Eu só pus alguns exemplos, tá, de linguagem valorativa e já entro nas estratégias. Você é terrível, você não faz nada certo, você quer me enlouquecer? Eu não aguento mais esse menino, tá? Exemplo de linguagem descritiva. Você bateu no Pedro, está doendo muito. Não se empurra as pessoas e você se comprometeu a não fazer isso e empurrou novamente. Vocês estão vendo que está falando de fato? A nossa ideia é converse com a situação, tá? Bom, então descreve e evita o julgamento. Vamos um pouquinho mais para frente. Mais para frente. Bom, existe uma questão que eu queria tomar com vocês, que é o seguinte: o ser humano, desde muito pequeno, ele tem a capacidade de estabelecer inferências, pode ser matemáticas, causais e de significados. A inferência é a capacidade do ser humano de estabelecer implicação, é o sem então, tá? Então eu digo assim, se São Paulo, para eu chegar lá, são 120 quilômetros de Campinas, onde eu moro, considerando o trânsito, eu tenho que sair, sei lá, 2h30 de antecedência, tá? Isso é uma implicação lógica, mas existem implicações de significados. Implicação de significado é o que o bebê estabelece desde pequeno e vai formar, quando a gente é adulto, o que nós chamamos de sistema de significação. Então, o que é isso? Por exemplo, a mãe pega a bolsa e passa o batom, ou pega a chave do carro, o bebê já começa a chorar. Por quê? A mãe vai sair de casa. Então, o bebê, ele estabeleceu um significado a partir daqueles gestos. Mas vocês concordam que a mãe pode estar se arrumando, organizando, só para esperar o marido? Ela não precisa sair. Mas você fala isso para o bebê, ele vai chorar do mesmo jeito. Porque para o bebê, o único significado possível é aquele. Então, você tem que disfarçar, você tem que deixar a bolsa de lado. Só que desde bebê, ele vai estabelecendo relações, estabelecendo significados, inclusive significado de confiança ou não. Vamos supor que a mãe sai escondido, tá certo? Então, eu tenho que ficar sempre atento, eu não posso confiar. Pode ser que você... Hoje, tem muita desconfiança do que o outro fala por experiências de significados lá de pequenininho. Mas esses significados vão nos acompanhando, tá? E a gente vai elaborando os significados. Então, eu vou dar um exemplo agora da gente adulto, só porque nosso tempo é curto. Tinham 2 amigos que começaram a namorar, tá? E uma hora ela estava guardando a calça dele, arrumando camisa, calça, e cai a carteira dele no chão. Quando cai a carteira, cai um monte de coisa dentro da carteira, inclusive a foto da ex-namorada que estava dentro da carteira, certo? Bom, ela ficou muito brava, virou para ele e falou assim: se você ainda tem interesse por ela, a gente está terminando aqui, porque eu não quero carregar cadáver nessa relação, tá certo? Se você está afim da... E ele falou assim: você está louca? Nem sabia que essa foto estava aí? Aí ela falava assim: você pensa que eu sou tonta? Você pensa que eu acredito nessas historinhas suas? Veja, eu conheço os 2, tá? Ele é o mais desligado.
Eu acho que deve ter coisa na carteira dele de 1900 e bolinha. Provavelmente a namorada na época botou uma foto e isso ficou com aquele monte de cartões, com aquele monte de coisa. Acontece que quando ela carregaria uma foto de um homem, quando esse homem fosse importante para ela, então assim que ela terminasse uma relação, ela com certeza tiraria a foto do namorado. Só que ela vai olhar o ato dele pelo significado que é dela, vocês estão entendendo? Não o significado que é dele. E por mais que ele diga, eu não sei que essa foto está aqui, ela não vai acreditar, porque a relação entre significados ela é necessária para o sujeito. Você já viu uma pessoa que está brava com você e você fala assim, o que você tem? Ah, vai dizer que você não sabe. Cara, às vezes você não sabe mesmo, você não está enrolando, mas o significado para o sujeito que se estabelece é óbvio. E ele fala, é óbvio. Você fala, é óbvio o quê? Porque eu não sei do que você está falando, tá certo? Então, porque para a pessoa é óbvia. E ela acha que o outro que está querendo dizer, eu não estou carregando a foto, que o outro está enrolando, que o outro está de má fé. Porque é óbvio. Então, a relação de significado ela é muito necessária para o sujeito. Por exemplo, tem alguém aqui que dia de aniversário, aniversário de casamento, aniversário de namoro, é um dia muito importante? Quem aqui gosta de comemorar? Você? Qual que é seu nome? Nathalie. Nathalie, por que o dia aniversário de casamento é importante? Porque depois de um tempo de casamento, as coisas tendem a estabelecer uma rotina, então é um dia diferente, é uma coisa que você vai... A escolha que vocês fizeram, o compromisso de amor, a família que então tem um símbolo, um significado importante para você, tá? Provavelmente você é uma pessoa que nesse dia você planeja alguma coisa legal, que você gosta, tá? Você casou comigo, tá? Deixa eu te falar, eu não suporto aniversário, eu não suporto festa. Eu tenho, para mim assim, eu faço pelas minhas filhas, mas no meu aniversário tudo que eu quero é que passe rápido, sabe aquela coisa assim? Eu não lembro o dia de casamento, não lembro. Então veja, para você é um dia fundamental em que é um símbolo, aqui é um símbolo de um amor, da relação de vocês, etc. Para mim eu não compartilho desse significado, só que nós casamos. Então eu não vou comprar um presente nesse dia, mas se eu ver uma coisa legal, eu falo, olha, eu lembrei dela, eu vou levar, por exemplo, num outro dia, não nesse. Só que o que vai acontecer? Se eu esqueço a data do nosso casamento, você vai se sentir pouco amada por mim. Tá certo? Você vai sentir, puxa, se ela se importasse comigo, ela não faria isso. Você vai interpretar o meu ato pelo seu significado. O problema não é eu esquecer, o problema é você esquecer a data. Aí eu tenho que ficar preocupado, você está entendendo? Aí sim o negócio é sério. Só que uma relação significa compartilhar significados. Porque por mais que eu diga, eu esqueci, porque eu não lembro, mas você sabe como eu sou, vai doer nela. Então o que vai acontecer? Primeiro, vocês têm que compreender que o significado, o sistema de significação dos filhos de vocês é diferente, como o sistema de significação da mulher, do homem é diferente. Então, só para vocês terem uma ideia, outro dia numa escola, eu vou pegar um exemplo de escola, o menino de 4 anos estava na fila do lanche, e ele pegou a menininha do lado, segurou assim e fazia assim nela. Aí a professora falou, ele está encoxando ela. Eu falei, escuta, para lá. Se tivesse no ônibus com 20 anos de idade e tem um homem fazendo isso, isso é muito sério. Mas uma criança de 4, 5 anos, esse significado é um olhar de adulto, mas não dele. Muitas vezes, quando eu viro para uma criança, adolescente, digo, você está olhando de uma maneira insolente. Às vezes o riso dele não é de insolência, é de nervoso, é de tensão. Mas eu atribuo o meu significado ao ato do outro. Voltando no nosso casamento, é fundamental para ver um diálogo que eu, primeiro, por mais difícil que seja, eu compreendo que o meu significado é o meu, mas não é o dela. Então, eu preciso num diálogo que porquê da sua ação. Eu termino essa parte com um exemplo. Eu tinha um namorado, eu estava no Unicamp, na graduação, e ele falou assim para mim, eu morria de frio, eu sempre tive muito frio, ele falava assim, ele tem uma moto, você quer voltar rápido até o centro da cidade onde eu morava, e você vai sentir muito frio, mas acaba logo,
Ou você quer ir bem devagar para sentir menos frio, mas por mais tempo? Eu sempre falava, volta rápido, mas vamos chegar logo. A gente casou, anos depois, ele estava dormindo na cama e tinha uma janela, nossa janela tinha uma persiana de alumínio, mas tinha uma luz, um facho de luz no rosto dele. Eu falei assim, puxa, eu preciso fechar a janela para ele dormir bem, né? Dormir com facho de luz não é uma coisa legal. Aí a janela faz barulho, que é descer a persiana. Eu pensei, eu posso descer rápido, aí faz muito barulho, mas acaba logo. Ou eu posso descer devagarinho, faz pouco barulho, né? Mas mais tempo. O que eu escolhi? Descer rápido. Aí, ele acorda e fala assim, isso é jeito de descer uma persiana? Você não liga a mínima para mim. Você não viu que eu estava dormindo? Eu falava, não, mas foi por isso que eu fechei a janela. Você acha que eu sou idiota? Você falar, se alguém que está preocupado com o outro não fecha a janela desse jeito. Então, veja que a minha intenção era completamente diferente do significado que ele atribuiu à minha intenção. Então, para isso, eu preciso acreditar que a minha interpretação do ato do outro não necessariamente é o significado que o outro tem. Outra coisa que eu preciso num diálogo é considerar que eu preciso mostrar para o outro qual é o significado da minha ação. Se eu não falar para ele, deixa eu explicar, a luz estava batendo no olho, e simplesmente fizer bico, ou imaginar que é óbvio que você sabe a minha intenção, o outro não vai compreender, porque ele vai me julgar pelo significado dele. E a outra coisa é compreender que às vezes o significado não é importante para mim, mas é para o outro. Então, se é para ela importante o aniversário de casamento, mesmo que não seja para mim, se eu a amo, mesmo que eu não a ame, que eu a considere, eu posso botar na agenda, eu posso dar um jeito de alguém me lembrar, porque vai doer nela, vocês estão entendendo? Então, pode não ser meu, mas... E vocês têm jeito de saber significado. Observe o que magoou, o que deixa o outro muito bravo. Né? O que deixa o outro muito bravo é algo que tem um significado importante para o outro, que às vezes não é para você, mas para ele é. Então, o diálogo, fechando isso, tendo isso como base, lembrem-se que o ato do seu filho, quando você para e diz, me explica por que você fez isso, você está em busca do significado do ato dele. Mas eu não quero ouvir isso para dizimá-lo, eu quero ouvir isso para realmente entender o que o moveu a agir desse jeito. Tendo isso claro, eu vou entrar com vocês agora em duas estratégias de linguagem. A primeira é uma linguagem quando o outro tem um problema, é uma linguagem que a gente fala empática. Ele perdeu o emprego, ela está chateada com o companheiro dela, ela tirou uma nota baixa na prova. Então, quando o outro passa por um problema, como é que nós podemos falar, tá? Vou começar mostrando um vídeo, Porta dos Fundos, tá, gente? Cultura. Então, queria que vocês ouvissem. Em cima disso, a gente vai falar um pouco sobre escuta. Sem banana, só granola, boto o açaí. Só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio! Renato. Querido! Como é que você tá? Tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia? Como é que tá, Cíntia? Então a gente acabou de se separar mesmo. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu crianço, né? Meu filho Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. É difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, eu não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, Não hein? somo, não. É pra marcar mesmo, hein? Tá. Não tá, mas me passa o seu celular que eu vejo se eu ligo essa semana. Não Eu só some. preciso do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. separou mesmo. Tá ótimo. Linda ela, linda. Cíntia! Ei, Renata, querida! Como é que você tá? Tá correndo atrás, né? É uma loucura esse mundo.
lindo. Vem cá, adivinha quem eu encontrei hoje? O Cláudio, lindo ele, né? Tá com uma cara ótima. Falou de você, falou das crianças. A gente conversou a tarde todinha, muito gostoso. A gente tá marcando de sair, hein? Vê se aparece, hein, gracinha? Me liga. Beijo. Bom, vocês viram o que é uma escuta empática, né? Vocês já tiveram a sensação de falar e não serem ouvidos? Escutados realmente, ouvidos realmente? Como eu mostro isso como é que vocês percebem quando vocês não são ouvidos? Que sinais você percebe no outro? Oi? Não para de falar. Tá, que mais? Então você está falando, a pessoa está falando junto. Que mais? Que outro sinal você saca que o outro não está nem aí? Falta de interesse. Como eu percebo falta de interesse? Muda de assunto. Você está contando alguma coisa? Então, eu te falei que tem que comprar pão? É para ferrar a nossa vida, né? O que mais? Olhando o celular. Gente, e olha que eu sou sempre conectada, mas tem horas que você tem que se regular porque a pessoa está conversando com você. Então, de repente a gente está lá respondendo uma mensagem. Mais alguma ideia? Desvio de olhar. Não está olhando, tá, claramente tipo está entediada, está querendo fazer outra coisa. Mais alguma coisa? Você já viu? Né? E quando você começa a contar alguma coisa, alguém tem história mais triste. Vocês já viram? Você vai lá, porque eu fui assaltada. Menina, mas você não sabe o que aconteceu comigo? E aí você vai contar do teu assalto mirabolante. É um horror também, né? E outra coisa também, quando você vai contar alguma coisa, a pessoa vai te dizer o quanto você foi inadequada. Por exemplo, você contar, eu fui assaltada. Você tem que ter a bolsa do ladrão, né? Porque você não acredita que você foi andando com aquela bolsa no banco do carro, não sei o quê. Então, esse tipo de mensagem é a mensagem que nós não vamos fazer quando a gente quer que o outro se sinta compreendido. Lembra, qual é a minha intenção? A intenção do emissor é com que o outro se sinta compreendido. Que estratégias nós podemos usar nesse caso? Primeiro, postura de escuta. A gente usa uma técnica de linguagem que chama escuta ativa. A escuta ativa é uma escuta empática. Em que ela se consiste? Você escuta o que a pessoa fala e repete a essência do que foi dito. Você procura traduzir os sentimentos dela, você procura reconhecer os sentimentos dela. Então, eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que... Vamos pegar o primeiro dia de aula do teu filho. Ele mudou de escola. E ele fala, odeio a escola nova. Nem foi. Essa escola vai ser muito chata. Eu não quero ir nessa escola. O que um pai normal fala? Você já viu o que a gente fala? O que a gente fala? A escola vai ser legal, você vai fazer muitos amigos, você vai gostar do que você vai ver lá, os professores são ótimos. Regra número 1, se você quer que alguém se sinta compreendido, caminhe em direção ao sentimento da pessoa e não em direção ao sentimento contrário, não ao contrário dos sentimentos. Então, por exemplo, se você está dizendo, escola vai ser legal, você está dizendo que você não tem motivo para sentir o que você sente. A gente não precisa de motivo para sentir o que sente, a gente sente pronto, tá certo? Mesmo que aquilo você acha que é ridículo, a unha encravada de um pode doer tanto quanto a fratura do outro, tá certo? Para ele dói, e é isso que a gente, não importa, pode ser que você lidasse com aquilo, você lidaria com aquilo de outro jeito. Mas para ele aquilo incomoda, gera ansiedade. Então, a gente sempre caminha em direção ao sentimento, tá? Então, por exemplo, como é que a gente nega sentimento? No dia a dia, em coisas tolas. Por exemplo, vai tomar uma injeção, uma vacina. Não, ele não chora, mas é corajoso, ele vai lá, tá certo? O menino está lá apavorado, já está indo tomar vacina, tá certo? Vejam, o fato de se amparar os sentimentos não significa que a criança vai fazer o que quer. Então, vamos pegar o exemplo da escola. Quando você vira para a criança e fala assim, puxa, uma escola que você não conhece mesmo. Alguém fez alguma coisa diferente esse ano ou ano passado que nunca tinha feito? Eu, por exemplo, comecei ginástica, gente. Triste. Eu me sentia absolutamente inadequada. Aí, 1 hora, eu fiz 20 minutos de bicicleta, quase morri. Sabe a experiência de quase morte? Fui eu na bicicleta, né?
que você fez? Online de hebraico. Você sabe falar hebraico? Um pouquinho? E você começou um curso online de hebraico. E você acha fácil falar hebraico, aprender hebraico? Não? Tá. Qual que é seu nome? Dinorá. Você vem comigo na mesa e fala assim: não, eu comecei a primeira aula, eu me sinto uma burra. Cara, é dificílimo. Eu não consigo entender o que eles estão dizendo, eu não consigo. E eu falo: imagina, você vai pegar rapidinho, você vai ver só. Daqui 5 anos, próxima aula você já vai estar dominando. Quando você fala isso, a pessoa se sente ainda pior. A mesma coisa no caso, por exemplo, da criança. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar para ele exatamente, a gente funciona como espelho. Porque quando você funciona como espelho, o outro se sente compreendido. Só que não significa que ela vai desistir. Então, quando eu virar para você e falar assim: nossa, deve ser difícil mesmo, né? Ele é, eu não sei nem como falar isso, tá? Mas só para dizer, é completamente diferente do que nossa escrita alfabética, da maneira como a gente fala. Ele precisa, de fato, você vai precisar reinventar, reaprender toda uma outra forma de comunicação, de linguagem, de escrita, de código escrito. Não deve ser fácil, mas que legal que você está tentando. Então, você pode dizer na outra aula: teve um progresso, como é que você está se sentindo? A mesma coisa quando você vira para uma criança, uma escola nova. Você nunca foi, você não conhece as pessoas, você não conhece o professor, dá um medão, né? Dá um frio na barriga. Eu acho que a gente fica pensando assim: será que eu vou fazer amigos? Será que eu vou gostar dessa escola nova? Mas filho, é isso mesmo, a gente tem um novo desafio, tem que ir, você tem lá professores, eu vou estar te esperando no final da aula, a gente vai conversar sobre a tua experiência. Você sabe que se não estiver bem, você pode procurar a pessoa tal. Então, é como se fosse assim: estamos junto, mas você vai lá. A mesma coisa a vacina. Nossa, tomar a vacina, saber que vai tomar a vacina, dá um frio na barriga, né? Mesmo que não doa muito, só de pensar que tem lá aquela agulha, dá uma assustada mesmo. Você quer que eu segure tua mão? Você quer que a gente vai estar lá com você? Mas assim, vai tomar vacina, você está entendendo? Você não vai falar assim: mas vai tomar vacina, mas eu só estou passando uma mensagem para vocês. Às vezes vem uma criança e diz assim, uma furinha, gente, uma bobeirinha, sangue. Quanto mais você fala: ai, um furinho, só por isso, pior fica. Quando você fala: nossa, um furinho pode doer muito, né, às vezes. Vamos limpar. Você consegue brincar de novo ou você prefere ficar sentado descansando até melhorar, tá certo? Então, é o olhar para o outro. Só que isso vai ocorrer nas diversas situações. Então, a gente nunca pode ser advogado de acusação. Às vezes você sabe que seu filho aprontou. Às vezes você sabe que teu marido ou tua mulher perdeu a cabeça e falou bobagem, tá certo? E tá brava por causa disso, não sei o quê. Só que na hora que a pessoa tá brava ou chateada, você vai trabalhar os sentimentos dela. Depois você vai falar sobre o problema. Então, por exemplo, você sabe que teu filho, ele vem e fala assim: o moço da perua foi grosseiro comigo. O que você aprontou para ele falar com você? Não vale. Conte para mim o que aconteceu. Estou vendo quando você está bravo. Tua lágrima está mostrando como você está. Nossa, mas ele falou isso na frente das pessoas. Depois você vai trazendo outra perspectiva, quando a pessoa está melhor. Então, essa é a essência da escutativa. Um outro dado importante da escutativa é que a gente procura muitas vezes ir atrás. Argumentos racionais, a gente não satisfazem necessidades emocionais. Isso é uma regra que vocês não podem esquecer. Então, por exemplo, às vezes seu filho vai falar assim: você gosta muito mais de ficar com o Ricardo do que comigo. Aí você fala: como assim? Eu saio com você, eu vou ao dentista, eu não sei onde, eu fico muito mais tempo com você. Isso é argumento racional, tá? O que uma criança que diz? Você gosta você sai muito mais com o Ricardo, você fica muito mais com ele do que comigo. O que ela está te dizendo? Estou com ciúmes. O que está por trás da fala dela? Estou com ciúmes porque eu quero o que de você? Oi? Atenção. Respondam isso. Puxa, você está sentindo que eu tenho saído mais do que o Ricardo do que com você? Sim, né? Ela fala: que bom que você veio dizer isso. Eu gosto tanto de estar com você. A gente poderia passar mais tempo junto. Vamos ver se amanhã à noite a gente consegue fazer mais coisas juntos, porque é sempre bom estar com você. A tua resposta, ela tem que ser sempre em direção ao sentimento. Por exemplo,
Ele diz que quer fazer uma pós-graduação à noite, que isso vai ser importante para a carreira e tal. E a mulher dele fala assim, não, vai, fica tranquilo que eu seguro por aqui, é um ano de estudo tal, todas as noites. Aí depois de 2 meses ele fala, amor, estou indo para pós, não tem família mais não? Você está pensando que aqui é pensão? Tá certo? Não, vem, toma banho e sai, né? Porque essa é a tua vida. Nossa tendência é falar, você é louca? Você me apoiou 2 meses, falou, vai, faz, e agora você me apresentar a fatura? Tá? Então isso é o que a gente fazia antes, né? A ideia é, o que ela está querendo dizer para ele, gente? O que está por trás da reclamação? Estou sentindo tua falta. A resposta é essa, e ele pode dizer, de fato, eu tenho ficado pouco em casa. Como eu gostava de quando a gente ficava aqui à noite, via televisão, ou fazer alguma coisa junto, eu sinto muita falta disso também. Seria tão legal se eu não tivesse que sair e ficasse aqui com você. Vamos ver se domingo a gente despacha as crianças e a gente fica namorando um pouquinho, porque eu sinto saudade de estar com você. Ela vai estribuchar, mas no fundo, entendeu? É isso que eu preciso, tá? Então, a linguagem, mas isso se for tua real intenção, tá legal? Então, isso faz a diferença. Um outro aspecto que eu queria trazer com vocês, depois eu vou abrir para questões, tá? Deixa eu só dar uma pulada com vocês. Existem algumas situações em que o dano está causado, tá legal? Muitas vezes quando o dano está causado, por exemplo, uma criança quebrou alguma coisa, por exemplo, a pessoa bateu o carro, tá? Então faz de conta que ela bateu o carro. E quando ela bate o carro, ela está mal. É muito comum, quando alguém vê o dano causado, que a gente vira e fala assim, mas também você dirige igual uma louca, né? Aposto que você estava no celular. Tenho certeza que você estava no celular. Vejam, esse tipo de fala não vai trazer o carro batido de volta. Ele vai simplesmente destruir mais a pessoa. Então, a mesma coisa quando uma criança derruba alguma coisa, é a rainha do desastre, estava demorando, tinha que ser a Sara, tá certo? Então, é muito comum a gente fazer isso quando um dano está causado. Acontece que a gente aprende que a gente tem 1 segundo para decidir se as pessoas valem mais que as coisas. Nada que você falar vai trazer de volta. Então, o que a gente faz é trabalhar com os sentimentos da pessoa e depois do problema resolvido, que você vai conversar sobre o fato, formas de fazer diferente, etc. Então, é hora de você virar e trabalhar, porque, como eu falei para vocês, nenhuma situação é tão ruim que você não possa piorar. Eu vou dar um exemplo. Outro dia, eu estava aqui na Paulista, gente, é muito anta eu, na Paulista, chamando um Uber. O que vocês acham que eu fiz? Na Paulista, esperando o Uber, com o celular olhando o Uber assim. O que vocês acham que aconteceu? Nossa, como vocês sabem? Obviamente, passou um menino de bicicleta, puxou meu celular, e o celular aberto, tá? Então ele estava desbloqueado, porque eu estava esperando ele manter desbloqueado, ainda escreveu para o meu marido pedindo a senha do cartão, sabe aquelas coisas? Mas isso não é o caso, mas fiquei mal por celular e mal pela burrice, né? Mas aí eu contei para um amigo e ele falou assim na hora, mas também, né? Fazer uma coisa tem que ser muito burra para estar na Paulista, muito caipira. Por que você não faz assim, ó, segura o celular, você tem que segurar assim com o dedo. Eu nunca esqueci do dedo que ele me ensinou, que tem que ficar aqui. Porque você segura forte, não é essa mão mole tua que qualquer um... Aí você pergunta, por que eu preciso destruir o outro quando o outro já está mal o suficiente? Então, é hora da gente usar a escutativa. A escutativa, ela vem quando você diz, puxa, como é ruim bater o carro, né? Machucou alguém. Você está bem? Que bom que não aconteceu nada com você. Ai, mas eu me distraí com você. Agora não é a hora da gente falar nisso. Importante agora é a gente resolver esse problema, ver como você está. A gente fala disso num outro momento. Por exemplo, quando fala... Porque a escutativa, ela tem uma característica interessante, que quando você mostra para a pessoa aquilo que ela está te passando, é muito comum ela procurar outra perspectiva. Por exemplo... Eu vou te pegar de cobaia, tá? Qual que é seu nome? Fabiana. A Fabiana é cobaia, tá? Ela fala assim, não, sabe o que é, Thelma? Eu estou me sentindo muito sobrecarregada, porque você sabe que eu estou trabalhando na escola, tem as crianças,
E o meu marido chega em casa, ele fica lá sentado e depois ele começa no celular e fica assim, olha o que teu filho está fazendo, tá? E assim, sobra tudo para mim. Aí ele sai de manhã, buzina no carro, isso eu tenho que preparar as crianças e não sei o quê. Bom, a escutativa, ela funciona como espelho. Quando eu digo para ela, puxa, você não julga, você não fala, como é que você está com aquele babaca? Não, você não julga. Você vira para a pessoa e descreve o que ela está te dizendo. Você diz, nossa, eu estou vendo quanto você está sobrecarregada, você está dizendo que você está muito cansada, porque além do trabalho, você está com as tarefas também de casa, e você está se sentindo pouco amparada por ele, é isso? Quando você faz isso, não é incomum de uma pessoa virar e falar assim, mas ele é um bom pai também, ele é muito responsável, ele é companheiro, ele tem me ajudado com a minha mãe que está doente, sabe? É muito comum a pessoa trazer outros elementos, porque você mostra o elemento que ela está trazendo. Voltando para o dano causado, às vezes você fala, puxa, você nem acabou de apagar o celular e já pegaram o celular. Nossa, eu fico imaginando o sentimento até de insegurança com tudo aquilo aberto, né? Uma pessoa tendo acesso a tudo. Mesmo a vontade de falar, eu sei, eu fui burra de ter deixado, né, de ter sido imprudente, mas você se sente amparado, alguém me entendeu, e a escutativa vem nessa direção. Eu me lembro de uma mãe, que o filho de 13, 14 anos, ele veio com a franja, a gente cortada aqui, um horror. E aí, a hora que a mãe viu, eu falei, agora ela vai matá-lo, né? Aí o que ela virou para ele e falou assim, nossa, o que aconteceu com o seu cabelo? Falei, sabe o que, mãe? Eu fui cortar a franja e ficou torto. Aí eu fui arrumar, ficou torto. Aí eu fui arrumar de novo, ficou torto. Aí ele cortou até tentando arrumar e veio até aqui, né? Aí ele falava assim, mãe, você acha que cresce? Ela falou, cresce um dia, né? Mas talvez se a gente passar um gel. Quando eu vi ela fazendo isso, eu vi a estratégia do amor. Ela podia ter falado, como você é idiota. E olha o que você fez com o teu cabelo. Mas nada disso ia trazer o cabelo de volta. Então, assim, isso é pastel, mas estamos juntos, você está entendendo? Assim, vamos ver o que a gente consegue consertar disso aqui, no fundo, tá certo? Então, esse cuidado a gente tem que ter quando a pessoa esquece a chave, quando a pessoa bate o carro, quando, de repente, ela marca de deixar a bolsa aberta e some. Tem uma professora no colégio que ela é a mais... Imagina alguém safa, ela é super esperta, inteligente, descolada, ela estava mal outro dia. Eu perguntei, o que foi? Ela contou que o banco ligou e falou, olha, estão tendo saque da tua conta, o que está acontecendo? Aí ela foi dando todas as informações, aí que começou a ter saque na conta dela, tá certo? E aí o marido falava assim, como você pode ser tão imbecil? Justo você, que se diz tão esperto. Ela falou, Thelma, isso foi o que mais me doeu. Não foi tanto ter sido enrolada, mas isso... Aí você fica pensando, para quê? E a gente faz isso, e a gente passa a mensagem, as coisas são mais importantes que as pessoas. A gente tem que virar essa equação. Eu só termino essa primeira parte com vocês, só vou falar da mensagem, aí eu encerro. Que eu queria dizer o seguinte, quer ver? Imaginem, vamos pensar que vocês têm uma vizinha que vem muito zangada falar mal do teu filho e que diz que teu filho xingou o menino, o filho dela, que seu filho, aí ela fala assim, que seu filho é um cavalo, ele é um grosso mesmo. Usem a mensagem eu com ela, a escutativa, desculpem. Ela está muito brava, dizendo, sei lá, que o seu filho chamou o filho dela de rolha de poço, de cintura de ovo, porque o filho dela é gordinho. E ela vem zangada, dizendo, seu filho é um imbecil de falar assim com o meu. Vai. Não vale falar palavrão para ela, eu quero que vocês usem a escutativa. Quando alguém tem raiva, a melhor maneira é a escutativa, caminhar em direção aos sentimentos. Quando a pessoa se acalma, é que você fala do problema, tá certo? Porque ela não tem capacidade, na hora da raiva, de perceber uma perspectiva diferente da dela. O mais difícil é a gente usar uma linguagem que leva o outro a se acalmar, para você poder montar uma perspectiva quando você se sente atacado. Vocês estão entendendo? Por isso que eu peguei esse exemplo. Usem uma linguagem de escutativa com ela. Vamos lá. Vai lá. Depois você ajuda. Eu também ficaria bravo se falassem isso pro meu filho. Vamos ver o que realmente aconteceu, para não repetir. Então, ela está trazendo a ideia. Vamos ver o que aconteceu. Você realmente está bravo com aquilo que pode ter acontecido? Continua. Puxa, seu filho deve ter ficado chateado com o filho por ele ter falado dessa forma.
teu filho deve ter ficado chateado com meu filho por ele ter falado dessa forma. Veja, oi? Vejam, muitas vezes você precisa repetir alguma coisa várias vezes até o outro se acalmar. Quando você diz, você está realmente indignada, puxa, se isso aconteceu, de fato, o teu filho deve ter ficado chateado e você mais chateada ainda. Estou vendo como você está brava. Entra aqui, vamos tomar um café, vamos tomar um suco e vamos falar sobre isso. Que bom que você está me trazendo essa informação. Pode ser falsa a informação. Se em nenhum momento você está dizendo que realmente aconteceu, mas você está dizendo, você está me dizendo, você está trazendo o problema. Então, depois que a pessoa calma, você fala, conte o que aconteceu, eu vou procurar saber o que aconteceu, também vou voltar a falar com você. Mas sempre procurem, quando alguém está, mesmo que se você acha se o que ele está reclamando, o marido, que é injusto, mas naquele momento é o que ele está sentindo, e se você quer que ele te ouça, caminhe nessa direção. Tá? Fechou a escutativa? Podemos só para o outro? Tá. Queria mostrar para vocês, isso é rapidinho, tá? Que eu acho que vale a pena, a questão da empatia. Observem que a empatia, ela não é você tirar a dor do outro, porque isso é uma das coisas que mais a gente sente quando você fala de filho, companheiro, você quer aliviar que o outro está chorando. O cara não foi convidado numa festa, você desqualifica o aniversariante. Você quer compensar levando na viagem, fazendo outra coisa. Mas é difícil para nós lidar que está doendo, porque não foi realmente, ele está chateado com aquilo, ele queria muito, e o máximo que você vai fazer é segurar a mão e falar, puxa, eu estou vendo quanto você queria ir. Nem sempre a gente é convidado para as festas, e estou junto, mas não tem como aliviar isso. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection, sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Tem livro que chama Pata de Elefante. É livro que tinha um ratinho que tinha uma dor no peito, tão grande angústia, que era como se fosse uma pata de elefante apertando. E a história no final é bonitinha, porque a única coisa que o colega faz é carregar a pata junto, mas eu não consigo te tirar da dor. A escutativa é carregar a pata junto. Isso gera conexão. É conexão quando você fala, mesmo que você não ajude teu filho a tirar, mas que eu estou com você, eu sei quanto isso dói e eu me preocupo com isso. Não vou demorar por causa do tempo, mas a gente
Tem horas que a gente está com raiva, então não é mais o outro. A linguagem empática, eu vou em direção ao outro. Só que tem horas que eu estou com problema. Eu estou irritada com você, eu estou zangada com meu filho. Então, nessas horas, é muito comum a gente usar uma crítica, até porque a gente está com raiva. E a gente usa algumas críticas que a gente fala palavras de acusação, ataque. Essas palavras, eu já pus alguns exemplos aqui que a gente tirou de estudo, tá? Por exemplo, tinha que ser ele novamente. Quantas vezes eu tenho que repetir a mesma coisa? Você está surdo? Então por que não ouve? Ela é a rainha da má vontade. Você fica enrolando de propósito é porque é lerdo mesmo. Você nem tem tamanho ainda para se meter em conversa de gente grande. Afinal, quem você pensa que é? Você é sempre preguiçoso assim ou está se esforçando para isso? É muito comum na raiva a gente liga o automático durante o dia. E às vezes você vai falando coisas que, sem perceber, a gente fala que são doses homeopáticas de destruição de autoestima, tá? Então, a gente tem direito à nossa raiva como a gente tem direito a qualquer sentimento. E a gente pode mostrar a nossa raiva, a nossa irritação, a nossa mágoa, sem causar dano ao outro, tá? Primeira coisa que a gente faz é que nada justifica atacar a dignidade de uma criança, do outro, nada, nenhum sentimento teu. A gente sempre usa formas de nos comunicar, nós usamos formas de nos comunicar sem atacar o outro. E uma das maneiras que a gente utiliza é uma linguagem que mostra autoridade. Então, não tem maneiras que você está dizendo o seguinte: eu estou falando sério, presta atenção que eu estou falando sério. Não é sempre que você precisa mostrar para a criança que você está falando sério, para o jovem que você está falando sério. Mas em alguns momentos você tem que mostrar isso. Então, por exemplo, você combinou de voltar um horário, ele voltou muito depois, tá? Por exemplo, é hora de arrumar o quarto, você está atrasado para sair, a criança não guardou, deixou tudo jogado. Por exemplo, você já trabalhou escovar o dentinho, ele continua não escovando o dente, tá? Então tem momentos que você quer mostrar autoridade. Nessas horas tem coisas do que a gente não faz, sempre uma linguagem descritiva, mas o que a gente não faz nessa hora. A primeira coisa que a gente não faz nessa hora é gritar. O grito é descontrole, ele mostra muito que você perdeu a cabeça, e ninguém vê o outro que grita como autoridade. Às vezes ele deixou ir logo porque está bravo, tá? Mas não significa que eu reconheço nessa pessoa autoridade. Segunda coisa, não falem demais, gente. Para mostrar autoridade, um dos erros é falar demais, porque a fala é muito mais uma necessidade de desabafo tua. Então, por exemplo, você quer me matar de preocupação? Eu estou te ligando 50 vezes e você não atende essa porcaria desse celular. Então, aí a pessoa fala, Então, a mensagem se perde. A gente tem que ser objetivo e descritivo, né? Curto e grosso, tá, gente? Objetivo e descritivo. Outra coisa também, evitem numa hora de crise fazer porquês que a pessoa não tem como responder. Então, por exemplo, quando você diz assim: por que você é tão chato, moleque? O que o teu filho vai falar? Meu pai é chato, minha mãe é chato, sou chatinho. Não tem o que falar, você está entendendo? Por que você é tão agressivo? O que ele vai te responder? Então, evita, bota mesmo. Outro dia eu vi uma professora falando assim: quem você pensa que é para bater no Tiago? Ele falou assim: sou Marcelo. Por quê? Então, assim, na hora de crise, o outro está zangado, então não faz pergunta, a tua fala tem que ser afirmativa, tá certo? Então, objetiva, afirmativa e breve. Exemplo: você virou para o teu filho e fala: você prefere escovar o dente antes ou depois do desenho? É lógico que vai ser depois. Terminou o desenho, ele vai te ignorar solenemente, tá? É desligar a TV, dentes já. Dentes já, tá certo? Subiu na mesa, e não é para subir na mesa, virar para a criança e falar: as mesas não foram feitas para subirem nela, desça. Vejam que não é sempre que você vai usar, não é? Mas tem momentos em que você vai descrever: a mesa não foi feita para subir, desça. Só que você falar assim, o cara não vai te obedecer. Então, falar firme. Então, por exemplo, na parede não se desenha. Quanto menor a criança, mais opções você der, não mais opções, mas você dá uma outra alternativa para ela, você consegue uma colaboração dela melhor. Então, quando você fala: a parede não foi feita para desenhar, você pode desenhar no papel ou você pode desenhar no azulejo do banheiro, mas na parede não. Você pode dizer, por exemplo, teu filho, às vezes ele viu alguém encher a boca de água e cuspir, ele faz isso com suco de uva na mesa, lembra? O significado dele é diferente do teu. Para você, cuspir suco de uva na mesa é o máximo da falta de educação.
Para ele, olha que legal que eu aprendi, tá? Então, você pode virar para ele e falar, cuspir suco é bem legal, né? Mas na mesa não, cara, olha como é que ficou a nossa toalha. Você pode cuspir no jardim, você pode cuspir na banheira, você pode cuspir no tanque, mas na mesa não se cospe. Então, a linguagem firme, a linguagem que mostra autoridade é quando você diz, nós não falamos palavrão. Você está bravo, eu entendo que você está bravo, você tem todo o direito de ficar bravo, mas você vai ter que mostrar o que você está sentindo sem ofender ou agredir. Então, você delimita algumas áreas, mas não é que você vai, tudo bem, você vai engolir isso. Não, ele vai mostrar isso de um outro jeito. Por exemplo, quando você diz, ele fala assim, a minha irmã é uma vaca, tá bravo. Minha irmã, eu vejo que você está bravo, você está muito bravo, mas você vai dizer o que aconteceu. Não pode agredir ninguém, inclusive a tua irmã. Certo? Então, vamos falar do que aconteceu. Você tem que ensinar a criança a falar do fato e não das pessoas. E isso é uma habilidade que demora muito para eles aprenderem, tá? Então, eu vou mostrar para vocês outros exemplos, tá? Ó. Sei que você está aborrecido, mas diga isso com as palavras, não com as mãos. Viu o que aconteceu? As pedras não foram feitas para serem jogadas nos outros, não se deve machucar a pessoa. Outro dia eu entrei numa classe, o menino estava com uma vassoura no ventilador, gente, o anjinho, tá certo? É hora de você olhar nos olhos, é claro que você vai conter, você não vai deixar o moleque, não é conter, né, gente? É tirar a vassoura que está no ventilador e falar muito firme com a criança. Não se coloca, nem se joga nada, absolutamente nada no ventilador. A vassoura vai ser guardada. Então, você pôs o limite, mas sem descarga de adrenalina, sem excessos, tá certo? Porque a gente tem que dar o devido peso ao ato, pensando que uma criança não vai aprender de uma vez por todas. Pessoal, uma forma importante, uma técnica importante é transformar uma ameaça, porque ameaça, você convida o outro a te peitar. Ameaça é batata que o outro te desafia. Por exemplo, você fala assim pro teu filho, você bater essa bola mais uma vez aqui na sala, eu vou pegar essa bola, vou furar e você nunca mais vê. Ele bate mais uma vez e sai correndo, certo? Ele, tipo, eu te peito um pouquinho. Então, você convida o outro a te desafiar. Várias vezes eu começo com C e eu paro no meio porque eu falo, se eu falar eu vou ter que cumprir, eu não sei se eu consigo, se eu estou disposta a isso, está entendendo? Então, transforma uma ameaça numa opção possível. Por exemplo, quando você diz assim, não vou passar protetor solar, não quero passar protetor solar, você pode virar para uma criança e falar, você prefere passar protetor solar, brincar no sol ou na água ou brincar na sombra, tá? Você pode virar para a criança, por exemplo, outro dia, não quero tomar o remédio, tá? Tem coisas que não são negociáveis. Quando não é negociável, você dá uma opção possível. Você pode tomar remédio com iogurte, você pode tomar remédio com água. Você prefere iogurte ou água? Não quero. É iogurte ou água ou remédio sem nada. O que você vai escolher? A opção, ela dá uma margem de autonomia para o outro. Vejam, outro dia um pai não sabia disso, mas me chamou a atenção porque ele estava na sala e um menininho de 3, 4 anos estava gritando. E ele falava assim, para de gritar, as pessoas querem ouvir televisão. Ele pegou o chinelo. Se você der mais um grito, você vai levar uma chinelada. Aí ele virava para o pai e falava assim, fazia assim. Mas não gritava, entendeu? Aí o pai pegava o chinelo e olhava para ele. Aí ele olhava para o pai e fazia assim. Não gritava. E ficou, você via, você cortava a tensão com a faca, né? O pai não sabia, mas você pode transformar uma opção. Você pode virar para o teu filho e falar assim, aqui na sala as pessoas falam baixo, porque os outros querem ouvir a TV, você tem que explicar o porquê da regra. Você prefere, mas você pode gritar, você prefere gritar na despensa, no banheiro, no jardim, ou falar baixo na sala? Essa opção ele tem. E se ele continuar gritando na sala, pegar na mão, não é pegar na mão e falar, estou vendo o que você escolheu. Você prefere a despensa ou o banheiro para gritar? Tá? Não é jogar e trancar e jogar a chave fora, vocês estão entendendo? Aqui você pode gritar sem incomodar as pessoas, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, às vezes a gente está irritado e chateado. Nesse momento, a gente usa uma estratégia de linguagem que, enquanto a escutativa eu mostro a perspectiva do outro para o outro, a mensagem eu faz o outro ver a minha perspectiva. Então, como é que ela funciona, né? A mensagem eu
é quando você descreve da maneira mais clara possível a tua perspectiva para o outro. Lembre que eu comecei falando do sistema de significação. Por que eu comecei com isso? Porque muitas vezes eu estou com um problema com meu companheiro ou com alguém da minha família e eu não falo, porque para mim é óbvio que o outro sabe o que aconteceu. É óbvio. Então, uma vez eu tinha um namorado e a gente foi jantar e ele saiu do restaurante bravo comigo, ficou 2 dias sem falar comigo e eu não sabia o porquê. Eu falava assim para ele: a punição só tem efeito pedagógico se o outro que é punido sabe por que ele está sendo punido, senão não dá nem para você aprender e fazer diferente, tá certo? E ele falava assim: não se faz de tonta, tá? Aí que depois de perguntar, ele me contou que eu paquerei o garçom, gente. Eu nem sei quem era o garçom, vocês estão entendendo? Imagina que eu iria paquerar o garçom, nem junto nem sem ele, não é o problema. Mas ele falou: você viu como você foi atenciosa? Então veja que ele criou alguma coisa e ele acreditava nisso a ponto de ficar chateado comigo por algo que eu não tinha a menor ideia do que eu fiz. Então a mensagem eu significa: eu vou dizer para o outro, eu estou me sentindo assim porque eu percebi isso. Isso se confirma, tá certo? Então você tem que mostrar o teu significado para o outro, porque o outro pode dizer: escuta, eu achei o garçom bonitinho, eu só achei ele simpático, mas em nenhum momento eu estava olhando, eu só fui atenciosa. Então, mas você tem, é o lugar dos significados conversarem, tá certo? Então a mensagem ela faz isso. Só que uma coisa eu virar para você e falar assim: você é uma safada mesmo, ou você é um sem vergonha. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer: não sei, eu me senti meio constrangida porque eu acho que naquela hora aconteceu tal coisa. Então eu peguei um exemplo qualquer, mas só para mostrar para vocês que a mensagem é com coisas difíceis também. Então vamos pegar outros exemplos. Por exemplo, quer ver? Outro dia eu estava dando aula, tá? E os alunos vinham de outras cidades, começavam às 2, eles chegavam 2h15, 2h20. Eles tinham 20 minutos de intervalo, eles demoravam meia hora. Era sair 5h30 da Unicamp, eles saíam 5h20, estavam lá todos já com a bolsinha, a malinha para sair. E eu achava que a aula não rendia, a coisa não estava andando, e eu falava: esse povo não quer nada com nada, só vem aqui por causa do certificado. Veja o meu significado do ato deles, tá? Aí eu pensei: bom, a gente estuda tanto, né? Eu vou começar atacando, dizendo que não, eu vou ouvi-los. Eu cheguei e falei: pessoal, tem uma coisa que eu quero falar, que eu tenho saído. Lembra? Descrição, sentimento, tá? Lembrem-se, nós somos responsáveis pelo que a gente sente, não é o outro. Porque um outro professor podia adorar, tá saindo cedo, dou pouca aula, etc. Aquilo me incomodava, tá? Então, quando eu virei para o grupo, eu falei: eu estou saindo da aula frustrada, porque eu planejo, eu reorganizo, e aquilo que eu acho que eu poderia trabalhar com vocês em 2 aulas, demorando 4 aulas. Eu vejo que vocês estão chegando cada vez mais tarde. Eu escrevi. Aí eu pensei, virei para o grupo e falei assim: vocês percebem a mesma coisa? Como é que vocês estão vendo isso? E aí, só para vocês entenderem, eles contaram que eles saíam de outra cidade, São Paulo, São José dos Campos. Ela falou: Thelma, a gente termina a escola meio-dia e vem correndo para cá, a gente não consegue chegar antes, por mais que a gente se esforce, e a gente vem sem comer. Na hora do intervalo é o horário que a gente almoça. Você já viu a fila da cantina? Então por isso que a gente demora um pouco mais. E aí a Unicamp 5h30 é um caos. Se a gente sai 10 minutos antes, a gente consegue pegar a estrada antes de ser um caos. Aquilo que eu interpretava como má vontade é um esforço danado para esse povo estar lá, vocês estão entendendo? Então a gente fez acordos, regras, mudou a reposição de aula para eles poderem, uma série de coisas para ficar bom para todo mundo. Mas se eu tivesse começado atacando, ia ser o sermão, vocês entenderam? Ia ser a dura, ia ser o sermão, elas iam ficar, não ia mudar a situação, mas e eles ainda iam se sentir injustiçados. Voltando para casa, muitas vezes a gente tem uma situação que é irritante e a gente não aborda. A coisa mais comum em palestra é o pai falar assim: o que eu faço quando meu filho de 10 anos dorme na minha cama com a minha mulher? O que eu faço quando a gente fala: não é você que tem que fazer, você tem que sentar com a criança e colocar como você está vendo, como você está sentindo e de que maneira a solução pode ser boa para vocês. Ele fala: não, mas eu gosto assim, eu sei, isso é bom para você, filho, mas você já está grande, o tamanho faz com que a gente não durma direito, como a gente pode fazer? Então vocês podem combinar 2 dias por semana, ele começa a dormir lá e leva para o quarto, tá certo? Mas você tem que pôr o problema e o que você sente. Nenhuma situação irritante.
toda situação que é irritante, ela corrói a relação. E a mensagem eu é a melhor forma de se lidar com isso. Outro exemplo. A Mônica tem, 3 filhos, tá? E eles estão em escolas diferentes, com horários diferentes. O adolescente de manhã entra no banheiro e não sai mais. Aí o menor fica, abre! Eu quero entrar! Aí o marido buzinando, vamos que eu tenho horário para sair! E aí ela vai no banheiro e bate, você não está vendo que está todo mundo te esperando? Bom, isso todo dia, tá? Você tem que mudar a situação, porque isso corrói a relação. E muitas vezes o que você pode fazer é manda o marido com os menores, espera o adolescente sair no horário dele, e quando ele perdeu a aula, e quando senta, você pega lá uma xícara de chá, tá? Senta com ele e fala, a gente precisa conversar. A mensagem você começa sempre uma conversa difícil usando, por exemplo, a escutativa. Eu sei que é difícil acordar, você tem direito de usar o banheiro no tempo que você acha necessário. Aí entra com a mensagem mas pensa que toda manhã tem acontecido isso e isso em casa. Você entra no banheiro, o seu irmão vai chegar atrasado e fica batendo na porta, o seu pai está esperando lá embaixo, vê que vocês não saem e começa a buzinar, eu vou ficando irritada, aí eu fico irritada, eu bato na porta, eu brigo com o seu irmão, eu brigo com você. Eu não gosto de ser a mãe, esse tipo de mãe. Eu não gosto de acordar e começar o meu dia desse jeito. Isso não me faz bem, não faz bem para vocês. Como é que a gente pode resolver isso? Você tem alguma ideia? Se ele falar, você vem me buscar, me leva também, sabe uma coisa bem egoísta? Você fala, essa pode ser uma solução, mas essa solução é boa para você. A gente tem que pensar uma solução que é boa para todo mundo e não só para você. Vamos pensar em alguma outra ideia? Muitas vezes você coloca a expectativa que você tem. Quando você diz, às vezes você fala assim, eu tenho me sentido sozinha, eu estou me sentindo, eu acho que, por exemplo, eu estou vendo que você está com um projeto importante, você está trabalhando muito, mas será que a gente não poderia uma vez por semana ter um momento só para a gente? Seria um momento em que a gente se conecta de novo? Eu acho que está faltando conexão. Você sugeriu uma solução, porque às vezes você coloca o fato, você tem trabalhado muito, o sentimento, mas fiquem abertos. Então você pode dizer o que eu espero, você pode sugerir alguma coisa para começar uma conversa, mas veja que não é conversa de ataque. Faz de conta que eu sou casada, eu comecei a namorar com ele, ele me leva numa festa de amigos, ele é muito social, fica com os amigos, e eu sou muito introvertida, fico sozinha lá, demoro para conversar. Eu posso sair da festa e falar assim, eu não conheci esse teu lado egoísta, né? Não, porque você ficou lá no bem bom, conversando com teus amigos, e eu fiquei lá sozinha, plantada. Se é para isso, por que você me levou? É para me exibir? É isso? Levar como troféu? Quando você ataca alguém porque você está bravo, a reação das pessoas são duas. Defesa, tá? Quando ela diz, não, é porque fazia tempo que eu não via as pessoas, ou ataque. Ai, eu não sabia que você era tão carente, sabe? Nossa, então quer dizer que eu tenho que te paparicar o tempo inteiro, é isso? Então, evitem isso. Então, o que você pode fazer? Mensagem eu, tá? Quando você diz, primeiro escutativa. Eu vejo que você conhece as pessoas, você parece se divertir na festa, os seus amigos parecem ser boa gente, foi legal ter conhecido. Só que, talvez você não saiba disso, mas eu sou uma pessoa que demora muito para fazer, eu sou mais introvertida para fazer amizade. E eu me senti um pouco isolada, eu me senti um pouco perdida na festa. Será que você pode dar uma sugestão? Será que da próxima vez você fica um tempo comigo, me entrosa um pouco mais, para eu me sentir mais pertencente ao grupo? Então, a pessoa não se sente atacada com isso. O seu filho não se sente atacado. Como eu falei, a raiva, quando você diz para o teu filho assim... quando você vira para o teu filho que você está irritada... E você diz, claro, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Você fez compras, teu carro está cheio de compras no supermercado, e você fala, pessoal, precisa de ajuda. E eles continuam no videogame, tá? E aquele carro cheio de coisa, já cansado, já trabalhou, já foi no mercado, sei o que, eles te ignoram. Você pode claramente dizer, descritivamente, eu fico muito irritada quando pela segunda vez eu venho aqui, dizendo que eu preciso de ajuda para descarregar as coisas e vocês me ignoram. Irritada é um começo, vocês estão vendo, né? Você ainda não matou ninguém. Depois você pode voltar e falar assim, eu fico com raiva, eu me sinto desrespeitada quando pela terceira vez eu estou vendo aqui e vejo que vocês mais um minutinho, desligam o videogame e falam,
Me ajudar? Já. Tá certo? Não desse jeito mansinho que eu estou falando com vocês. Mas lembrem, o que a raiva não pode fazer é destruir. Isso ela não pode. Você está ensinando o seu filho isso. Uma coisa que é muito legal é que eles começam a aprender. Várias vezes na relação com minhas filhas eu falo, ela fala, por que a fulana fez? A fulana é isso, é aquilo. Eu falo, fala do que aconteceu, não de quem ela é. Então vamos lá, o que aconteceu? Porque o que aconteceu a gente pode lidar. Quem ela é não dá, porque ela já é desse jeito, então não dá para mudar. Então vamos falar do que aconteceu. Mas o cuidado que eu tenho que ter é falar também do que aconteceu e não de quem ela é. Quando eu digo, o que você está sentindo, diz para ela o que você está sentindo. Eu também tenho que dizer, aprender a dizer para elas o que eu estou sentindo. Fala. Por exemplo, agora meu filho está com 7 e minha filha com 5. Tudo errado. Falei de forma errada, não ouvi. Dá para consertar? Uixi, dá até com 50. Eu estou dizendo que o que eu acho muito legal é que a gente chama isso de habilidade mesmo, porque é algo que pode ser aprendido. Mas ele é igual tocar piano. Você já viu quando começa a tocar piano? É um horror. Tum, tum, tum. Eu tenho certeza, por exemplo, se eu pegar vocês aqui e falar assim, então eu vou pegar um caso. Aqui a gente não tem muito tempo. Vou pegar um caso, vamos treinar em cima desse caso. Sai uma coisa que é um esforço absurdo e sai tudo errado. Igual o piano. Mas com o tempo aquilo incorpora, você toca uma melodia, ele fica com a sua cara. Tá certo? Vocês vão ver que com o tempo isso vai saindo naturalmente, a descrição vai saindo naturalmente, a linguagem descritiva naturalmente. Então, só que ele vai precisar no início estarem muito atentos e treinar, e depois eu passo até sugestão de leituras para vocês poderem treinar um pouco mais. Mas como toda habilidade, né, que é socioemocional, ela pode ser desenvolvida e aperfeiçoada. E é o que eu falei, isso fez muita diferença na minha vida, nas relações com os alunos, com os amigos, tá certo? Maria, na minha mesa, por favor. Pois não, senhor Almeida? Dona Maria, por acaso foi a senhora que enviou o envelope que estava em cima do escaninho para entregasfelizes.com? Sim, fui eu. E por acaso a senhora enviou para o motoboy, que é muito mais caro que o correio? Sim. Não foi o senhor mesmo que disse ontem na reunião que nós deveríamos ser mais ágeis, que deveríamos cumprir metas e que deveríamos surpreender o cliente? Disse, e daí? Pois então, eu finalizei logo o documento e me apressei a enviá-lo ao entregasfelizes.com. Eles não estavam esperando por isso? Estavam, Maria. Mas você é burro ou o quê? Está achando que eu sou idiota e tenho tempo para perder com gente que não presta atenção nas coisas que eu falo? O senhor está me ofendendo. Eu vou RH. Isso, vá. Porque tudo que eu não quero nesse escritório é gente que se acha demais. Mas eu só estava tentando... Eu acabei de desligar o telefone com o Edson. Dono da entregasfelizes.com. E ele estava puto da vida, porque recebeu um rascunho da minha. Foi o Norberto, o nosso estagiário, que finalizou o documento. Tá, mais uma burrada. Então, agora a senhora vá mesmo ao RH, que a senhora está demitida. Demitida. Por favor. Pode ir, dona. Pensem nessa situação, observe que ele usou julgamento de valor, tá certo? Então, ou seja, ele ofendeu, ele ridicularizou, ele apontou o erro, ele culpabilizou. Então, uma das coisas que a gente aprende é que quando o dano está causado, eu não vou procurar culpado. O cachorro fugiu, não é hora de saber quem deixou o portão aberto, é hora da gente achar o cachorro e depois pensar o que a gente vai aprender com isso para não acontecer mais. Pensem vocês como chefe, que outra linguagem vocês poderiam usar e vejam os elementos que ele usou de uma nova linguagem, tá? Para falar com ela, como ele não culpabiliza e diz claramente o que ele espera dela. Maria, por favor. Oi, senhor Almeida, pois não? Oi, dona Maria. Foi a senhora que enviou aquele envelope que estava sobre o escaninho para entregasfelizes.com? Sim, fui eu. E a senhora enviou por motoboy? Sim. Eu acabei de desligar o telefone com o senhor Edson, dono da entregasfelizes.com. Ele estava muito chateado porque recebeu uma documentação incompleta. Não sei se a senhora podia me dizer alguma coisa. Nossa, senhor Almeida, que situação chata. Bom, ontem o senhor disse na reunião que nós precisávamos ser mais ágeis, que precisávamos cumprir metas e surpreender o cliente. Exato. Pois então, eu fiquei ansiosa com a situação da empresa e o Norberto, nosso estagiário, disse que já tinha finalizado o documento, então eu me apressei a enviá-lo ao cliente. E a senhora não teve tempo de revisar, dona Maria?
O Norberto, ele faz tudo tão bem, e ele já vai se formar daqui a 2 semanas. Eu achei que não havia necessidade de revisar o documento. Eu entendo seus motivos, Maria, entendo. Nós temos mesmo que ser muito ágeis, mas sem atropelar os processos da empresa. Eu fico muito preocupado quando esse tipo de coisa acontece com clientes novos como agora. Sim, o senhor tem toda a razão. Eu fiquei preocupada com a situação da empresa, quando soube que ela não ia muito bem, mas tem alguma coisa que eu posso fazer por esse cliente? Lógico que tem. Eu gostaria que a senhora ligasse para o senhor Edson e desse toda a atenção do mundo e garantisse que até o final do dia ele vai estar com toda a documentação dele completa e sem problema nenhum. Sim, eu vou fazer isso agora mesmo. Muito obrigada pela compreensão. Vejam que eles usam agora os elementos de descrição, esperar o outro explicar o significado, porque quantas vezes a gente não vai com o pé na porta, né, gente? Já é óbvio que eu sei porque que ele fez tal coisa. E ao mesmo tempo dizer, entendo por que aconteceu, mas eu espero isso aqui, tá? Quando eu vi essa história, eu me vi. É uma história de uma mamãe simples, uma mamãe pinguim, em que ela grita com seu filho pinguim, tá? Ela fala: hoje de manhã, mamãe gritou tanto que eu me despedacei em pleno ar. Minha cabeça voou para o universo. Meu corpo afundou no mar. Minhas asas se perderam na selva. E meu bico desapareceu nas montanhas. Meu bumbum caiu no meio da rua. Minhas patas ficaram paradas. Mas de repente, se puseram a correr e correr. Eu queria procurá-las, mas meus olhos estavam no universo. Eu queria gritar, mas o bico estava nas montanhas, ou seja, ele está despedaçado, espalhado, né? Eu queria voar, mas as asas estavam na selva. Cansadas de correr, as patas chegaram no deserto de Saara ao entardecer, quando uma grande sombra se deitou sobre eles. Era a mamãe zangada, que tinha recolhido e costurado cada um dos meus pedaços. Faltavam somente as patas. Desculpe-me, querido, disse a mamãe zangada. Eu queria encerrar e abrir para conversar com vocês, encerrar só a minha fala, dizendo que eu desejo que vocês sejam as pessoas que costuram e não as pessoas que destroem. Porque os filhos, a vida de vocês vão encontrar pessoas que destroem sempre, palavras que doem, bullying, situações de um trabalho que tem abuso, situações e o difícil é costurar nesse mundo. Então, se a gente conseguir costurar, nem que isso não seja sempre, mas de vez em quando, eu acho que a gente já ajuda muito. E muitas vezes é costurar as besteiras que a gente faz mesmo. É um processo que é extremamente difícil porque nós não fomos educados desse jeito. Eu não sei vocês, mas era comum em festa de família, que é um lugar de crítica. Sabe, uma festa de família é um lugar de apontar o dedo, demonstrar tudo que falta, etc. E isso não é um ambiente construtivo. Pessoal, a gente vai descer então, tá? E eu vou continuar conversando com vocês.